Mas, irmãos, nós, quando fomos convidados, abordados para estar ministrando para os irmãos nesta noite, eu pensei no tema de uma mensagem que Deus colocou no meu coração. E eu espero que hoje ninguém chore, né? Porque ontem, já choraram ontem, então não precisa chorar hoje de novo. Mas uma mensagem que falasse sobre mudanças que às vezes nós precisamos ter em nossas vidas e que às vezes, por falta de fé, ou por falta de ousadia, ou por falta de esperança, nós não conseguimos dar o primeiro passo. E nós precisamos dar o primeiro passo. É importante. É importante nós analisarmos e percebermos como nós estamos vivendo na igreja, na nossa família. Eu poderia ter trazido uma mensagem para a família hoje, né, porque é dia dos namorados, né, muitas famílias unidas, muitos namorados unidos. Mas Deus colocou no meu coração uma mensagem que seja individual, que seja para você especificamente. Porque nós precisamos de estar nos analisando como nós estamos vivendo como igreja, no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento familiar, no nosso relacionamento em todos os sentidos. E é sempre um desafio para mim estar aqui na frente para ministrar nesta igreja, porque essa igreja sempre tem um grande significado na minha vida. Mas, ao mesmo tempo, é um refrigério para a minha alma estar aqui na frente e poder trazer uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Então, meus irmãos, quero convidar a todos a abrir as suas Bíblias lá em Coríntios, onde nós estaremos trazendo a nossa mensagem, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Essa é uma promessa e essa é uma afirmação para nossas vidas. Se nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. Se nós somos novas criaturas, tudo que é passado, tudo se fez novo em nossas vidas. Mas agora eu faço uma pergunta para nós mesmos. Por que nós insistimos em viver no que é velho? Por que nós insistimos em viver em situações que não trazem mudanças nas nossas vidas e que nos impede de experimentarmos a boa e perfeita vontade de Deus? É tempo de viver algo novo. É tempo de experimentar aquilo que Deus tem para nossas vidas. E eu quero trazer para nós agora, neste momento, que para vivermos algo novo, nós precisamos ter esperança. E eu quero trazer Ruth. Ruth, lá no Antigo Testamento, é uma pessoa que expressa fidelidade, é uma mulher que expressa esperança, é uma mulher que expressa também confiança em Deus. Para vocês refletir um pouquinho e lembrar quem é Ruth, Ruth era a nora de Noemi. Noemi era uma mulher que saiu da sua terra ali de Judá, de Belém de Judá, junto com seu esposo e foi para Moabe. E lá nesse lugar, Noemi perdeu o seu marido, os seus filhos casaram com Ruth e o outro filho com órfão. Depois de 10 anos, ambas ficaram viúvas. Então, Noemi perdeu o esposo e depois de 10 anos perdeu também os filhos. Noemi chama as suas noras e fala para ela: volte para as suas terras, volte para a terra de Moabe, para a terra dos seus pais. Órfã, uma das suas noras, falou: ok, voltou e foi para a terra, voltou para a casa dos seus pais. Ruth olhou para a sua sogra e insistiu que iria continuar junto com ela, ali onde ela estava. Então Noemi fala para ela que ela estaria voltando para Judá, para Belém de Judá, aonde ela tinha alguns parentes. Então que Ruth voltasse para a terra de Moabe, aonde estava a casa dos pais de Ruth. E é interessante o que Ruth, nesse momento, ela fala para Noemi, a sua sogra. Pode abrir, meus irmãos, quem puder, lá em
lá no livro de Ruth, capítulo 2, versículo 10 e 11, que diz assim: não insista, Ruth dizendo para Noemi, não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Olha só, meus irmãos, não insista comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Olha só, muitas vezes são usados esses versículos em convites de casamento, né, que faz aquela promessa: aonde tu fores, eu irei contigo, aonde tu repousares, repousarei eu, o teu Deus será o meu Deus, né? Quantos convites de casamento que eu já recebi, né, com esses versículos. E depois de algum tempo está cada um para um lado, né? Separa. Mas o que eu quero trazer aqui é o compromisso de Ruth para com Noemi. Ruth estava passando pela dor da perda do seu esposo, mas mesmo assim ela não quis voltar para o meio da sua parentela. Ela quis continuar junto com Noemi e seguir Noemi. Por que Ruth faz isso? Porque Ruth sabia quem era o Deus que ela seguia. E Ruth acreditava de que Deus poderia fazer algo novo na vida dela. Ruth tinha a esperança de que algo novo iria acontecer em sua vida. Então Ruth sai com Noemi, caminha com Noemi, chegam na terra onde Noemi morava, em Judá de Belém de Judá. E ali nessa terra, Ruth começa a cuidar de Noemi. Depois os irmãos leiam o livro de Ruth, que vocês vão entender uma história belíssima. Elas eram pobres, muito pobres, passavam grandes necessidades. Então Ruth, um belo dia, ela sai a procurar espiga, catar as espigas que caíam pelo caminho, que os fazendeiros deixavam, que os colhedores deixavam cair pelo caminho. E numa desses passeios, desse trabalho que ela estava fazendo, ela conhece um homem, um jovem chamado Boaz, que era parente do esposo de Noemi, que havia falecido lá na terra de Moabe. E esse homem acha graças aos olhos Ruth. E Ruth então pergunta para ele, e é muito interessante essa história, que eu quero ler o versículo. Que ele olha para Ruth, Ruth faz uma pergunta para ele. Ela inclinou-se prostrada com o rosto em terra e exclamou: por que achei favor a seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Ruth era estrangeira naquela terra. Eu sei, respondeu Boaz, mas também sei que de tudo que você fez por sua sogra, a morte do seu marido, ouvi falar de como você deixou seu pai, sua mãe e sua própria terra para viver aqui no meio de desconhecido. Deus permitiu Ruth viver algo novo, porque depois Ruth casa com Boaz e eles têm um filho. Esse filho chama Obed, que depois é o pai de Jessé, e que Jessé é o pai de Davi. Tudo isso aconteceu porque Ruth decidiu ter esperança que algo novo poderia acontecer na vida dela. Tudo isso aconteceu porque Ruth decidiu que o Deus que ela servia não era qualquer Deus, não era o Deus dos seus pais, era o Deus de Noemi que ela deveria seguir. E seguindo este Deus, foi possível Ruth mudar a sua vida, mudar a vida também de Noemi, porque foram agraciadas com as riquezas que Boaz tinha. Então eu trouxe aqui a vida de Ruth para mostrar para nós que às vezes nós precisamos dar o primeiro passo e ter a esperança de que algo novo pode acontecer na nossa vida. Seja na maior dor que nós estivermos passando, seja no momento mais difícil da nossa vida, Deus sempre tem algo novo para nós. Mas para isso, nós precisamos ter esperança.
Quero trazer também para nós a ousadia de Esther. Quem não conhece a história de Esther? Uma mulher que pertencia ao povo judeu e que de repente ela se torna rainha. Porque um dia o rei Assuero resolveu que a sua esposa Vasti, a rainha Vasti, não estava lhe obedecendo. Então, ele manda a Vasti embora e ele manda procurar novas meninas para que ele escolhesse uma para ser rainha. Então ele escolhe Esther. Esther sai do meio onde ela vivia com o povo judeu, que era tratada como escrava, e ela vai viver no palácio. Esther chega no palácio, logo ela é escolhida como rainha, como esposa do rei Assuero, todo-poderoso do reinado Pérsia. E ali então ela fica tendo do bom e do melhor, numa situação confortável, numa situação de conforto. Até o dia que ela recebe uma mensagem do seu primo dizendo assim: converse com o rei, porque tem um decreto para que o povo judeu seja exterminado. Esther, como ela estava numa situação muito confortável, ela manda responder para o seu primo: diga a ele que eu não posso me apresentar para o rei. Eu não posso chegar na presença do rei, que eu posso ser morta. Não posso fazer nada. Então o primo de Esther manda outro recado para ela, dizendo: Esther, você também pertence ao povo judeu. Se você não fizer nada, você também perecerá, você também poderá morrer. Deus pode usar outra pessoa para abençoar o seu povo, para fazer alguma coisa pelo seu povo. Mas você não está no lugar que você está por um acaso. Você não foi colocada neste lugar sem propósito. Você está no lugar que está porque Deus tem um propósito. Quando Esther ouve essas palavras que o seu primo mandou lhe dizer, Esther então tem uma atitude de ousadia. E que às vezes muitas vezes não temos essa atitude porque nós temos medo. Porque nós temos medo de enfrentar uma situação difícil. Nós temos medo às vezes de passar pelo deserto que está na nossa frente. Às vezes nós temos medo do que pode acontecer e nós pensamos que nós estaremos sozinhas. E nós esquecemos quem é o Deus que está conosco. O Deus que está direcionando a nossa vida. E nós deixamos de viver algo novo. Quando Esther, ela percebe a responsabilidade que ela tinha. Quando Esther lembra de quem ela era e o Deus que ela conhecia. Porque ela, como uma mulher que pertencia ao povo judeu, ela conhecia quem era Deus, porque foi ensinado a ela. Então ela percebe que ela tinha nas suas mãos algo muito poderoso para ajudar o seu povo. E nesse momento então ela se levanta e toma aquela atitude de ousadia. E ela fala assim: manda dizer para o meu primo que ajuntai todo o povo judeu e que durante 3 dias ele jejue, ore, nem come e nem bebais, que eu farei também com as minhas servas, e eu terei e vou ter com o rei. E se eu tiver que morrer, morrerei. Mas vou falar com o rei. Uma atitude de ousadia, uma atitude de coragem. E muitas vezes é essa atitude que nós precisamos ter nas nossas vidas para nós vivermos algo novo. Às vezes, quando nós recebemos uma notícia na nossa vida, nós esquecemos o Deus que nós servimos. Às vezes, quando nós passamos por um momento de desemprego, nós esquecemos quem é o Deus que nós servimos. Nós procuramos ajudas em todos os lugares, menos em Deus. Quando recebemos um diagnóstico que não é favorável, quando recebemos uma nota baixa na escola, né, adolescentes? Porque não estudaram, né? Todo mundo é culpado, né? Corre para Deus. Mas tem que correr para Deus mesmo, para Deus consertar as coisas.
Nós esquecemos, às vezes, quem é Deus na nossa vida. Nós esquecemos que é Ele que pode restaurar o nosso casamento. Nós esquecemos que é Ele que pode nos moldar para sermos melhor para o outro. Nós esquecemos, às vezes, que é Ele que vai cuidar da minha vida, que está cuidando de cada passo que eu dou. E às vezes nós estamos numa situação confortável, como Esther estava, e nós pensamos, não preciso fazer absolutamente nada, eu estou muito bem na minha situação, não tem nada acontecendo ao meu redor, aonde eu estou, nada me atinge. Só que nós esquecemos que pode atingir. Esther estava numa situação super confortável, ela vivia no palácio, cercada de leite, de mel, cercada das melhores comidas, alimentações, as suas servas se serviam ela. Ela era rainha. Imagina só, uma menina que era escrava, de repente se torna rainha. Então ela estava vivendo num conforto. Mas de repente ela é incomodada. Que ela não estava no conforto. Que ela não estava vivendo ali sem motivo. Tinha um motivo para ela estar ali. E nós somos colocados em determinadas situações, muitas vezes, porque Deus quer nos usar. Porque Deus quer nos usar em volta das pessoas. Porque Deus quer falar com as pessoas que estão em nossa volta através da nossa vida. E nós não podemos ficar na situação confortável. Então Esther, ela toma uma decisão de ser bênção. Ela toma uma decisão de abençoar o seu povo. Ela toma uma decisão de que ela precisava ter ousadia para viver algo novo. E nós precisamos ter a ousadia para viver algo novo. Buscar quem é Deus na nossa vida. Então a esperança de Ruth, a ousadia de Esther, já são 2 passos que nós precisamos para viver algo novo. Mas nós também precisamos de ter fé. Porque sem fé as coisas não renovam na nossa vida. Nós vamos continuar sempre no mesmo lugar. E eu trago para nós falarmos um pouquinho sobre ele, sobre o pai da fé. Que não tem como nós falarmos em fé se nós não chamarmos o pai da fé. Abraão. Abraão é aquele homem que está lá em Gênesis. E que Deus um dia chegou para ele e falou assim: sai do meio da tua parentela, arruma tuas coisas, pega a tua família, coloca na carroça, Deus não falou carroça, né? E sai, que eu te mostrarei para onde você vai. Foi essa a ordem que Deus disse a Abraão, que na época ainda chamava Abrão. Sai, vai, que eu te mostrarei aonde você deve estar. Te mostrarei a terra prometida. Ele poderia ter falado, não vou ficar aqui mesmo. Mas o que acontece com ele? Ele obedece a Deus e ele sai. Eu vou pedir aos irmãos que abram lá na Bíblia de vocês, em Gênesis, para a gente ler esses versículos, porque é muito importante a gente ver as palavras que são ditas. Gênesis 12, versículos de 1 a 4, que diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da tua casa, de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoares, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu da terra de Harã. Eu acho interessante quando é falada a idade de Abrão aqui na Bíblia. Que a gente chega à conclusão que não tem idade para a gente viver algo novo na nossa vida. Nada de dizer que nós estamos na terceira idade, na quarta idade, na quinta idade, ou que nós já estamos adultos chegando na aposentadoria. Quando eu leio a idade de Abraão, eu chego à conclusão: não tem idade para nós vivermos algo novo na nossa vida.
Sempre há tempo de viver algo novo. E Deus sempre vai trazer esse desafio para nós, de vivermos algo novo. Como Ele trouxe na vida de Abrão. Abrão, ele poderia falar assim, vamos chamar ele de Abraão, né? Porque a gente conhece ele como Abraão, né? Abrão fica um nome esquisito assim, né? Abrão, né? Vamos chamar ele de Abraão. Abraão, ele quando ouve essa ordem de Deus, ele pensa, vou obedecer. E ele obedece. Ele tem uma atitude de fé. Ele não vai questionar Deus. Mas ele só fez uma coisa errada, que levou o sobrinho dele, né? Deus mandou falar, sair do meio da parentela dele. Então, quando Deus falar para você, sai do meio da tua parentela, é para sair do meio da tua parentela, não é para levar parente junto, não. Abraão aqui, ele levou o sobrinho dele, o Ló, depois deu uns problemas entre eles, né? E depois resolveram. Mas o que é importante nós entendermos aqui é a fé de Abraão, que Abraão não questionou Deus. Abraão não falou assim, mas aonde é, Senhor? Senhor, lá tem internet? Senhor, como que é? Senhor, o que lá tem casa? Abraão não questionou Deus, ele simplesmente arrumou as suas coisas, pegou sua esposa, pegou os seus servos e ele partiu. Por quê? Porque ele tinha fé e conhecia quem era o Deus que ele servia. Estava pronto para viver algo novo na vida dele. Viver algo novo na nossa vida depende da nossa fé, meus irmãos. Depende daquilo que nós estamos entendendo que Deus quer para a nossa vida. Para nós darmos o primeiro passo. Para nós nos colocar à disposição de Deus. Para Deus fazer a obra dele. Quando nós vivemos algo novo na nossa vida, nós saímos da indiferença espiritual. Nós saímos da indiferença que nós temos no nosso dia a dia, com nossos irmãos, na nossa casa, na nossa família. Que às vezes nós reclamamos tanto da igreja, reclamamos tanto das coisas que acontecem em nossa volta, mas nós não vivemos algo novo para que alguma coisa aconteça. Precisamos estar despertando em nós mesmos a nossa esperança. Onde está a sua esperança de viver algo novo? Onde está a sua ousadia de viver algo novo? Onde está a sua fé de viver algo novo? As coisas velhas, elas ficam para trás. Mas às vezes a gente insiste em carregar as coisas velhas conosco e nós não deixamos Deus renovar. Ficamos com os mesmos sentimentos e não deixamos Deus nos renovar diante dele. Continuamos com os mesmos argumentos, continuamos com as mesmas falas, continuamos tudo do mesmo jeito. E sempre trazendo o passado. E a gente está no presente, mas vive no passado. Porque não conseguimos deixar Deus renovar e fazer tudo novo na nossa vida. Nós somos novas criaturas, porque essa é uma promessa de Deus. Vós sois nova criatura. Quando nós aceitamos Jesus, nós somos novas criaturas. E eis que tudo se fez novo. Então, por que eu tenho tanta dificuldade de viver algo novo na minha vida? Por quê? Esperança, ousadia e fé são os 3 passos que nós precisamos para que a nossa vida viva algo novo. A fé, a confiança em Deus renova nossas forças para vivermos o propósito de Deus, para vivermos algo novo que pode acontecer. Cadê o meu pessoal do louvor? Vou fazer igual. Quero convidar você, meu irmão, a ficar em pé nesse momento. Eu não sei como está a sua esperança de viver algo novo. Não sei como está a sua ousadia de, diante de uma dificuldade, diante de um medo, você acreditar num Deus que você serve, que você pode viver algo novo. Eu não sei como está a sua fé para viver algo novo na sua vida. Mas neste momento é o momento de você estar buscando, de estar renovando.
e de estar dizendo ao Senhor: eu quero viver algo novo na minha vida. Eu quero viver algo novo. Para que Deus possa fazer na sua vida tudo aquilo que Ele tem proposto no coração. Você está no lugar certo para abençoar e ser abençoado. Então precisamos viver algo novo.